Olá, começa agora mais um Sala de Estar e nesse nosso primeiro programa de 2014 nós vamos estar falando sobre vida profissional. O começo do ano é sempre a época que as pessoas fazem uma reavaliação da sua vida profissional. Mas será que essa é a melhor época para se fazer isso? Para nos dar orientações sobre esse tema, está aqui comigo no estúdio da Unicruz TV a psicóloga Silvia Vargas, que vai estar conversando com a gente sobre isso. Silvia, seja bem-vinda. Olá, Luciane, agradeço a oportunidade. É uma grata satisfação estar aqui neste excelente programa e iniciar o ano falando deste assunto tão relevante para a vida das pessoas como o planejamento profissional. Sim, eu vou começar te perguntando, Silvia, se no começo do ano realmente essa é a hora mais apropriada para a gente rever essas questões da vida profissional? Certamente. Tem todo o efeito psicológico, né? A gente vem de um ano que se encerrou, ano de 2013, encerramos um ciclo e iniciamos outro. Então, certamente esta é a melhor época para a gente poder parar, analisar como foi o ano de 2013, que resultados que a gente conquistou e o que a gente quer para daqui para frente, o que a gente realmente deseja do ano de 2014. Sim. Só que o principal, Luciane, de tudo isso é a gente ter muito claro o que nós queremos, porque a época ela é propícia. Agora a gente precisa realmente decidir o que cada pessoa quer. Nesse ponto, às vezes é um pouco complicado, né? Porque as gamas, né, de opções são muito grandes, né? Então a gente tem que parar e fazer uma reavaliação da vida profissional, ver o que não está bom, o que precisa melhorar, que subsídios buscar para que isso aconteça, ou simplesmente eu resolvo dar uma guinada na minha vida profissional e toco isso adiante sem fazer avaliação nenhuma? É importante a gente parar e fazer uma análise, né? Que momento da vida é este que eu estou vivendo agora? Né? E poder fazer sim uma reavaliação, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. Em se fazendo essa avaliação de como está a nossa vida neste momento, então a gente pode começar a pensar, bom, o que eu quero para daqui para frente? E aí a gente começar a estabelecer objetivos, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Porque o ser humano ele é um todo, né? Agora a gente sabe que a gente tem focos, né, diferentes que a gente pode pensar então assim, como que eu direciono a minha vida pessoal e como que eu direciono a minha vida profissional. Então realmente assim definir objetivos muito claros. E como que seria essa definição de objetivo, Silvia, para que as pessoas possam entender de uma forma um pouco mais detalhada? Claro. Né? A gente pode pensar da seguinte forma. Eu costumo dizer que o planejamento ele tem 5 etapas. A primeira etapa, então, seria a gente poder pensar o que realmente a gente quer. O que é importante na minha vida neste momento e que eu quero efetivamente realizar. Então, por exemplo, né, vamos pensar sempre nesses dois aspectos, vida pessoal e vida profissional. Vida pessoal seria o quê? Eu quero ter mais tempo com a minha família, eu quero poder viajar mais, eu quero poder fazer mais cursos, eu quero ter mais tempo para leituras, né? Isso pensando na nossa vida pessoal. Pensando no aspecto profissional, qual é o cargo que eu tenho hoje, né? Digamos assim, pensando no âmbito profissional que eu realizo, o que eu quero galgar nessa minha carreira profissional. E bom, que caminhos eu preciso então, né, trilhar para chegar lá? Cursos a gente pode pensar, né, no aspecto profissional. Eu preciso pensar quem são as pessoas que eu preciso estar me relacionando para daqui a pouco ganhar toda uma bagagem, né, de experiência. Em termos de conhecimentos profissionais, o que eu ainda preciso aprender, o que eu ainda preciso desenvolver para realmente chegar naquele objetivo que eu tenho, né, como meta. Esse seria o primeiro passo, Luciane. Então, a gente decidiu o que nós queremos. O segundo passo seria, então, a gente poder detalhar, né, especificamente como que esses objetivos vão acontecer. E aí, aqui tem uma dica bem especial para as pessoas, porque é justamente nesse ponto que a gente se perde. E aí, eu até quero citar aqui um autor do livro aquele que é bastante famoso e conhecido, Pai Rico e Filho Pobre, né? Pai Rico e Filho Pobre. E o que o autor acabou de postar agora na fanpage dele, que 75% das pessoas desistem, né, das promessas de início de ano até o 7º dia.
E hoje, Luciane, né, nós estamos no dia 7 de janeiro, aqui conversando sobre esse assunto, então fica essa dica, né? Não vamos cair nessa de, né, bom, passou todo aquele auê, e agora o que a gente faz? Voltar à vida normal, rotineira. Não, vamos realmente levar a sério aquilo que a gente quer. Então, o que a gente precisa fazer? Detalhar especificamente cada um desses objetivos. Se eu quero ter mais tempo com a minha família, como que eu vou organizar isso na minha agenda? Porque uma agenda, ela não vai simplesmente, somente os compromissos profissionais. Numa agenda eu vou colocar qual vai ser o dia, né, da semana que eu vou sair com a família, que eu vou jantar com meu marido, que eu vou passear com os meus sobrinhos. Isso tudo tem que estar esquematizado. É desta forma que a gente se planeja, é desta forma que a gente se organiza. As pessoas têm o hábito de fazer isso na vida profissional, mas na vida pessoal não, né? E essa é a grande sacada para a gente poder dar conta, né, da nossa vida como um todo. Sim. A gente alinhar o aspecto pessoal com o profissional. Dando um exemplo na carreira, Luciane, de como que a gente então descreve, né, especificamente o que a gente quer. Se eu quero, por exemplo, adquirir um novo conhecimento na minha carreira, eu vou ter que descobrir qual é o curso que eu preciso fazer, onde é que tem esse curso, matrícula, enfim, né? A gente estabeleceu o passo a passo. Porque é justamente nesse momento que as pessoas acabam desistindo. Elas pensam no que elas querem, agora, no momento da execução, é que a coisa se esvazia. O terceiro passo, Luciane, seria a questão do acompanhamento. Então, eu decido o que eu quero, eu descrevo detalhadamente como, e aí o acompanhamento é o quê? Até o final de janeiro, o que tem que ter acontecido? Estabelecer metas para que isso aconteça. A gente chama isso de pequenos marcos, né? Para a gente poder ver assim, opa, as coisas estão acontecendo. Para não chegar lá no final de 2014 e a gente olhar para trás e assim, poxa, mas tudo aquilo que eu pensei não aconteceu, né? E, Luciane, tem uma outra pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que diz o seguinte, que a gente, né, por exemplo, quando a gente for pensar tudo que a gente quer, eu vou pensar 10 coisas para o ano, por exemplo. Só que a gente precisa daí escolher. E a gente sempre, né, precisa trabalhar apenas com 2 objetivos claros. Então vamos imaginar assim, né, a pessoa pode escolher um objetivo para a vida pessoal e um objetivo para a vida profissional. E começa focando nesses 2, e à medida que a gente vê que a gente está avançando, tu vai lá e elege o outro. É desta forma que a gente consegue, né, ir levando adiante todo aquele nosso planejamento. E a última etapa, Luciane, seria o quê? A verificação dos resultados. Né? Então, assim, eu estou realmente conseguindo, né, ter aquele tempo com a minha família, eu estou atingindo os objetivos que eu me propus para a minha carreira profissional, de buscar mais conhecimento, de buscar mais experiências, eu participei do curso que eu queria. Então, assim, né, a gente ir lá e fazendo os OKs nos nossos objetivos para ir buscando outros. Então, se as pessoas começarem, né, a realmente assim levar isso ao pé da letra, o planejamento acontece. Acontece e dá certo. E ele, né, realmente se realiza. A angústia e a falta de paciência nesse processo aí pode atrapalhar um pouco, Silvia? Porque às vezes a gente coloca em execução algumas coisas que talvez não estejam dando certo e que a gente precise reorganizar de alguma forma. Claro, né? Claro. Luciane, assim, ó, o planejamento, né, num primeiro momento a gente fica pensando assim, bah, mas parece que agora eu vou ficar refém, né, de uma coisa que é, enfim, super burocrática. Refém de uma planilha. Exato, mas é exatamente o contrário, né? A medida tem um efeito psicológico nisso também. Uma coisa é o que eu penso e outra coisa é o que eu executo. Então, assim, eu pensar e colocar num papel que eu posso olhar para aquilo todos os dias, isso faz com que eu esteja comprometido com aquele objetivo. É diferente de eu estar só lá no mundo das ideias, pensando, né? E fazendo qualquer coisa. Eu vá reafirmando aquilo todo dia. Isso, e fazendo qualquer coisa no meu dia a dia. Então, assim, o que a gente tem visto muito? Quem são as pessoas de sucesso hoje? Né? E não querendo aqui dizer que, né, assim, a gente tem que ser alguém de sucesso. Agora a gente tem que viver bem conosco, né? Com as coisas que a gente quer realizar. São aquelas pessoas que têm
objetivos, né, muito bem definidos para si, e elas vão atrás daquilo. E, Luciane, assim, ó, por mais que a gente tenha um planejamento, a gente também não pode criar a expectativa de que tudo vai sair 100%. Com certeza, no meio do caminho, vai acontecer, né, circunstâncias que, assim, opa, não deu certo por aqui. Aí é que vem a capacidade de resiliência, né, que hoje é tão falada no mundo dos negócios e na vida pessoal. O que é isso? É a gente saber lidar com as adversidades, com as coisas que dão errado. Né? Eu pensei em sair pela direita, mas enfim trancou o caminho. Bom, como é que eu vou para a esquerda? É essa capacidade que a gente precisa desenvolver. E aí sim, aquilo que tu falaste, né, da ansiedade, da angústia, aquela pessoa que vai com muita sede ao pote, ela acaba tropeçando. E tropeça em coisas banais, que se a pessoa, né, tivesse um tempo, parasse, pensasse, analisasse, ela lidaria muito melhor com isso. Luciana, nesse final de semana, né, a gente começa o ano já lendo. Sim. E tem um livro que é muito especial, que ele fala, né, dos mandamentos do sucesso. Mas aqui, quando eu falo sucesso, eu quero que as pessoas entendam que, assim, é a gente ter uma vida, né, legal, que a gente viva feliz. Sim. E um dos mandamentos que fala é justamente a gente ter paciência na vida. E que hoje, se a gente for ver o mundo aí fora, né, as pessoas estão cada vez mais rápidas, o dia tem que ter 30 horas, então o que isso nos mostra? E a paciência não existe entre as pessoas. Exato. Na realidade. Então, assim, o que a gente precisa? Momentos de reflexão, de parada, de realmente pensar o que a gente quer e começar um passo de cada vez. O planejamento é o seguinte, a gente vai definir que eu quero chegar no 10. Só que para eu chegar no 10, eu preciso sair do 1, ir para o 2, ir para o 3. E aí, se eu tiver ansiedade, angústia, eu nunca vou conseguir chegar no 10. Então, aí é que está, né, o grande segredo do planejamento. Acompanhamento, não deu certo, bom, vamos corrigir a rota. Quem são as pessoas que podem nos ajudar? Então, é dessa forma que a gente, né, pode estar conduzindo esse planejamento. Para fazer isso, Silvia, a gente precisa da ajuda de um profissional ou, se eu quiser, eu posso sentar, me avaliar, pedir a opinião de colegas, de profissionais da área, para tecer uma opinião sobre o meu trabalho, sobre a minha vida profissional e sentar e traçar esse novo rumo, ou um profissional seria o mais indicado? Luciane, eu vou te dizer o seguinte, esse é um dos trabalhos, né, que a gente desenvolve, que é o acompanhamento do desenvolvimento de pessoas. Agora, vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que têm muito desenvolvido já essa capacidade de planejamento, de organização, de gestão do tempo, de gestão da sua vida. Então, é claro que a pessoa é capaz de fazer isso sozinha. Agora, aquelas pessoas que já tem um histórico, né, de terem iniciado muitas coisas e não terem concluído, aí eu diria, né, que seriam pessoas que poderiam estar buscando, né, essa espécie de acompanhamento, até para elas poderem sair desse círculo vicioso, porque é um círculo vicioso, né, Luciana? A gente começa muitas coisas e não termina. Então a gente precisa ir adquirindo essa habilidade de começar e terminar. Né? E isso de começar muitas coisas e não terminar, de uma certa forma, deixa a gente frustrada, né? Claro. Porque a gente começa com todo o gás, entusiasmado, vai ser assim, assado. De repente, no primeiro tropeço, na primeira adversidade, a gente já larga tudo. Ah, mas acho que isso aqui não vai dar em nada, vou deixar pelo meio do caminho, né? E o acúmulo disso, eu acho que traz consequências bem piores, né? Claro. E é justamente por isso que eu te digo que, sim, essa é uma época muito propícia para se fazer planejamento. Agora também é uma época, né, que assim, as pessoas acabam se enganando muito facilmente. Né? Porque tem todo esse efeito de renovação. Começou tudo de novo, vamos lá. Só que como o cara, né, trouxe essa estatística de que 75% das pessoas desistem após o 7º dia. Então, o que isso demonstra, né? Que a gente precisa ter muito forte essa capacidade de seguir aquilo que a gente determinou. E claro, como a gente conversou há pouco, né? Nem tudo vai sair conforme o planejado, agora a gente precisa saber sim, né? Como é que a gente redireciona isso.
Conversar com profissionais da mesma área que conhecem o desenvolvimento do trabalho da gente ajuda a dar esse novo norte para a vida profissional? É o que a gente tem visto em empresas onde a sua gestão já está bem desenvolvida. Aí sim é válido a gente sentar com um colega e pedir, né, digamos assim, esse feedback de como que está o meu trabalho. Sim. Por que eu digo que precisa ter já uma gestão desenvolvida? Porque se isso ainda não está na cultura da empresa, onde as pessoas possam se enxergar como colegas de trabalho, como pessoas profissionais, onde uma pode sim colaborar com a outra, não vai funcionar. Não funciona. Eu vou enxergar, ou eu vou enxergar só os pontos negativos daquela pessoa, ou o que eu vou dizer para ela, né, vai ser muito enfeitado, né? Pessoas que hoje realmente dizem, né, aquilo que a pessoa precisa escutar são muito poucas. E é nesse sentido que a gente diz que precisa ter uma gestão muito bem desenvolvida. É, porque essa cultura do feedback, que é uma cultura até recente, né, para a gente, ela é uma cultura boa, entre aspas, mas as pessoas têm que saber ouvir e lidar com ela, né? Porque ali tu tem a crítica positiva, tu tem a crítica negativa e tu tem que fazer essa avaliação da tua pessoa para tentar mudar em alguns aspectos, né? E isso nem todo mundo tem essa compreensão ainda, né? Exato. Tem um autor que é bem especial nessa parte de gestão e ele lançou um livro agora final de 2013, onde ele fala de gestão da singularidade. Eduardo Carmelo é o autor. E ele cita uma frase, Luciane, que é exatamente isso que tu está dizendo, que o feedback ele precisa ser além, né, de satisfazer o meu humor. O que isso significa? O feedback precisa ser real, né? A gente dizer para as pessoas aquilo que realmente vão fazer elas serem melhores. Melhores no seu desempenho, melhores na sua capacidade, né, de lidar com os desafios que elas precisam enfrentar. E isso hoje é muito raro, muito raro. Né? Precisa realmente assim todo um trabalho de desenvolvimento para isso. Um pouco mais evoluído. Exatamente. Porque, claro, a gente ouvir uma crítica, é bonito a gente falar, né? Que a gente está pronto, que a gente está preparado. Agora a gente escuta isso, a gente filtrar isso e a gente direcionar isso para algo produtivo. O que precisa desenvolver. O que muitas vezes as equipes às vezes não entendem é que o pessoal não é colocado nisso, e sim o profissional, né? Exato. E aí eu acho que as pessoas acabam misturando muito isso do pessoal com o profissional, né? Certamente. Porque na realidade tu tá entre uma equipe onde tu precisa ter esses melhoramentos, né? Essas críticas para poder melhorar como equipe, né? Porque o trabalho da equipe, o resultado da equipe toda é que demonstra a sua eficiência, né? Sim. E talvez as pessoas ainda não tenham aprendido a lidar com isso, né? E numa equipe é justamente isso que acontece. Cada pessoa vai ter a sua competência. Não são todos bons em tudo. Né? Nós temos pessoas diferentes e é por isso que vem a gestão da singularidade. Esse é um tema que vai vir muito forte para ficar, que é o quê? Focar nas potencialidades das pessoas. O que elas têm de melhor. Né? Não adianta eu focar naquilo que a pessoa não é tão boa, eu vou estar focando, né, nas ineficiências dessa pessoa. Eu preciso focar nas potencialidades. E aí sim, a equipe se enxergar como sendo, né, compostas de pessoas diferentes, com capacidades diferentes, podendo contribuir, né, a partir disso, precisa realmente, né, ter todo um trabalho para que isso aconteça. Eu uma vez conversava com um gestor, quando eu trabalhava em uma outra empresa, e ele me dizia que quando a gente recebe um feedback, né, quando a gente começa a lidar com ele, é a mesma coisa que fazer terapia, né? A gente precisa ouvir, refletir, pensar. Em um primeiro momento, às vezes a gente, né, não gosta, acha meio chato. Puxa, mas me esforcei tanto para fazer alguma coisa, a pessoa vem e me critica, né? Mas aí entra o poder de análise da gente, né? De autorreflexão, saber, não, realmente, eu não fui tão eficiente quanto eu poderia ser, né? E eu acho que nesses processos a pessoa tem que ser muito honesta com ela mesma. Né? Porque uma coisa é tu transparecer da boca para fora, mas tu saber que aquilo realmente não é o teu potencial máximo, o máximo do teu empenho, né? Eu acho que isso é importante, né? Nesse processo de
vida profissional, de dar um novo rumo para a vida profissional, esses aspectos de trabalho em equipe e até mesmo da própria vida profissional interferem nesse desempenho ou tu acha que não interfere? Com certeza interfere, né, Luciane? Porque assim, não tem como separar uma coisa da outra. E quanto mais a pessoa estiver integrada com tudo isso, muito mais forte ela vai estar para lidar com tudo isso que ela precisa enfrentar no seu dia a dia, né? E essa capacidade de se relacionar, essa capacidade de se conhecer, de se entender, de buscar o seu melhor, esse é o grande foco. É para esse foco que o mundo dos negócios caminha, né? E a pessoa que, digamos assim, despertar para isso mais rapidamente é a pessoa que vai conseguir colher muito melhores resultados. Tá certo, Silvia, eu queria agradecer a tua participação aqui. Não sei se falamos sobre tudo, esquecemos de alguma coisa? Luciane, acho que deixar registrado, né, de que assim, o ano está começando e realmente assim, a gente pode conseguir tudo o que a gente quer. Agora sim, realmente focar, né, nesses objetivos, sabendo que eles precisam ser acompanhados. Se precisar corrigir alguma rota, né, vamos lá, vamos buscar apoio, vamos trocar ideias. Porque os obstáculos existem, sempre vai aparecer um ou outro, né? Exato. E eu sempre digo o seguinte, tem uma frase que eu gosto muito, Luciane, que é o seguinte: todo não que a gente recebe é um sim disfarçado. Então, o que isso significa? Não deu por aqui? Vamos tentar do outro lado, né? Vai ter como. Claro. Então, assim, 2014 pode ser sim do jeito que a gente quer, desde que a gente esteja disposto a enfrentar. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem. Tem uma frase que uma entrevistada nossa falou esses dias aqui no Sala de Estar, que quem não monitora não gerencia. Exatamente. Né? Que foi a Carol Jacobo, que é nossa professora aqui da universidade. E assim, isso a gente tem que trazer para a vida pessoal também, né? Certamente. Aquilo que te falava de juntar o profissional com o pessoal, eleger, né? Vamos priorizar um dia na família, né? Um dia para jantar, um dia para passear, um dia para pegar um cinema, né? Claro. E isso é muito legal e muito gostoso, né? Claro. Porque a gente precisa desses momentos de lazer para também ter esse desestresse, né? Exato. E esse é um dos outros segredos, assim, à medida que a gente vai vendo resultados, que eu comentei que é a última etapa do planejamento, a gente se sente mais forte e aquilo vai nos dando, né, digamos assim, a força que a gente precisa para ir adiante. Para ir buscando. E aí, Luciane, só comentar ainda o seguinte, de que assim, motivação a gente precisa estar desenvolvendo em nós todos os dias. É como tomar banho, né? Então, todos os dias a gente precisa ir lá e, bom, o que eu quero hoje? O que eu vou fazer hoje que vai me levar mais próximo dos meus objetivos? Essa é a pergunta-chave que a gente precisa se fazer todos os dias. Começar o dia, né, se perguntando o que eu vou fazer hoje que vai me levar mais próximo do meu objetivo, e quando eu for dormir, eu me perguntar assim, o que eu efetivamente fiz? A pessoa que adotar isso na sua vida, com certeza no final do ano vai ter muita coisa para compartilhar em termos de resultados. É algo para ser exercitado todo dia. Todos os dias. Então, vamos colocar em prática. Vamos lá. Tá certo, Silvia, eu queria agradecer a tua participação aqui, obrigada pelas suas dicas, eu tenho certeza que o pessoal lá de casa conseguiu aproveitar e absorver bastante coisa. Um bom 2014 para ti também. Para todos nós. Obrigada. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui e você comece a programar o seu ano e traçar suas metas, porque tem muita coisa pela frente, muita coisa boa para a gente viver esse ano. Eu me despeço por aqui, semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.